4 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. De novo começou Jesus a ensinar à beira-mar e se reuniu a ele uma grande multidão, de modo que entrou numa barca e dentro dela sentou no mar. Todo o povo se achava na praia. Ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo no correr do seu ensino: escutai, o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e saindo o sol, se queimou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu nenhum fruto. Mas outras sementes caíram na terra boa, e brotando e crescendo, davam fruto, e um grão produzia 30, outros 60 e outros 100. E advertiu: e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quando ficou sozinho, os que estavam ao redor dele, com os 12 apóstolos, pediram a explicação da parábola. Então Jesus falou: a vós é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não aconteça que se convertam e sejam perdoados. Perguntou-lhe: não percebeis essa parábola? Então como entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra de Deus. Os que se acham pelo caminho, onde a palavra é semeada, são aqueles de quem, depois de a terem ouvido, logo vindo Satanás, arranca a palavra que neles foi semeada. Igualmente, os semeados nos lugares pedregosos são aqueles que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, duram pouco tempo. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa do Evangelho, logo se escandalizam e se afastam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra de Deus, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, a cobiça de outras coisas materiais, entrando, abafam a palavra e ela não dá fruto. Mas os semeados na terra boa são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem mesmo e produzem fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Meus amigos, meus irmãos,
A parábola já foi explicada pelo próprio Jesus. Ele contou a parábola e depois explicou a parábola. Eu não tenho a acrescentar nada, a não ser a minha experiência pessoal à frente da LBV. Antes que a LBV estivesse oficialmente fundada, já estava funcionando desde 48. Porque quando eu recebi esta missão, tratei de procurar os companheiros que me pudessem ajudar. É assim como quem quer fazer um prédio. Leva um ano fazendo a planta escondido, sem ninguém saber. Depois que a planta está pronta, aí é que começa a construção do prédio. Absurdo seria alguém fazer um prédio sem ter planta. Que aí cairia plantado na sua própria confusão. Eu, sabedor disso, tratei também de fazer a planta. Foi em 48, um ano de silêncio. Ninguém sabia o que eu estava fazendo nesse ano. Tanto que há uns fatos que hoje eu posso revelar. Logo que eu recebi a ordem, e vocês sabem que foi numa sessão espiritual, bem comandada pelo comandante Paiva. Era um velho gordo, muito bom, dentro da relatividade das coisas humanas. Respeitava muito a doutrina, entendia de evangelho, então reunia um grupo. E alguém querendo frequentar esse grupo tinha que se submeter a um teste. Eu não era melhor que ninguém, humildemente me submeti. A coisa era assim. Por exemplo, fulano de tal quer saber se pode frequentar essa reunião. Então, na reunião de hoje, os guias espirituais diriam sim ou não para a reunião seguinte. A maioria levava bomba. Os guias diziam assim: tá bem, quando se corrigir, pode vir. E o camarada ficava há 30 anos se corrigindo. Então, se deu comigo um caso interessante. Meu nome foi proposto e na mesma noite foi aprovado. Quer dizer, os guias espirituais que não se deixam enganar, que olham por dentro o candidato, olham por dentro, não vão atrás de anúncios, de demagogia, em revistas coloridas, na televisão, nada disso, nada de matéria paga. Os guias olham e dizem, serve ou não serve? Então, se disseram que serve, é porque o irmão operário não estava brincando com as coisas de Deus. Mais tarde, houve uma confirmação interessante, porque nessa sessão, dirigida pelo comandante Paiva, havia aquele círculo em torno à mesa, e o círculo maior dos candidatos ou observadores da reunião espiritual. E eu estava nesse círculo maior. Então, observando com todo respeito aquele trabalho que foi na Federação Espírita Brasileira. Eu fui até levado por dois amigos, o Werneck Genofre e o falecido Agostinho do Camiseiro, aliás, grande coração. Lembrem-se que eu já contei aqui que durante o trabalho uma senhora de cabecinha branca, Dona Emília Ribeiro de Mello, de quando em quando olhava para mim assim, fazia assim, baixava a cabeça. Eu olhava para ver se era para a direita, se era para a esquerda, não era não, o negócio era comigo.
Daqui a pouco ela olhava outra vez e baixava a cabeça com quem disse: perfeitamente, pode deixar comigo. No fim da reunião, Dona Emília chegou assim para mim, não me conhecia, disse apenas: meu irmão, São Francisco de Assis esteve aí do seu lado e manda lhe dizer que está chegando a hora de começar o trabalho. E foi embora. Engraçado que eu ainda me lembro como se fosse hoje. Ela começou a descer a escada e o corpo ia desaparecendo até que aquela cabecinha branca também desapareceu. Aí eu perguntei ao Agostinho: Agostinho, conhece essa senhora que falou comigo? Conheço. O que acha? Bom, mas o que houve? Ela me disse isto assim, assim. Então, meu querido, prepare-se, porque a Dona Emília tem 30 anos aqui e nunca foi pedra de tropeço. O que ela disser é batata. Pois bem, mais tarde, quando eu estive com aquelas andanças da Igreja Romana, eu não fujo de nenhum debate. Numa das andanças, eu fui parar num convento e a Madre Superiora, muito serena, já idosa, Maria Matilde, ela olhou assim para mim, teve como que uma visão e disse: meu irmão, o senhor tem uma grande missão a desempenhar nesse mundo. Aí eu me interessei para ouvir dela, foi. Mas a turma do deixa disso entrou no meio e ela não pôde contar o que viu. Mas eu sei que era São Francisco de Assis que estava ao meu lado. De modo que isso tudo prova que nada se improvisa. O Espírito já vem com sua missão definida e pode falhar se quiser. Isso é que é importante. Mesmo tendo assumido um compromisso, o Espírito descendo pode dizer: não quero saber disso, eu quero é namorar, eu quero é jogar, eu quero é rosetar. E eles dizem: perfeitamente, pode ir embora. Ninguém é obrigado a cumprir seu compromisso. Deus respeita o livre-arbítrio dessa forma. Ora, meus amigos, meus irmãos, eu tive momentos terríveis que mais tarde todos conhecerão. Não é ainda o momento de falar, mas para enfrentar tanta treva, tanta maldade, tanta cachorrada, é preciso ter peito e raça. Muita gente que não me conhece pode pensar que eu sou orgulhoso. Não sou, não. Vou lhes dar mais uma prova. Em 1952, quando eu comecei a ver a LBV tomar corpo, porque daí é que ela começou a disparar e a crescer de uma maneira incontrolável, eu fui humildemente a Pedro Leopoldo, me hospedei num daqueles hotelzinhos, passei a noite quase em claro meditando com a minha agente espiritual e no dia seguinte fui bater um papo com Emmanuel. Emmanuel é um dos guias mais acreditados do nosso irmão legionário Chico Xavier. Emmanuel é um espírito de muita luz hoje. Pois bem, e foi assim que o irmão operário recebeu o recado de Dona Emília, teve a confirmação pelo Emmanuel, dizendo: realmente a sua missão, irmão Zaru, resulta de um compromisso assumido na espiritualidade. E depois a Madre Superiora do convento, dizendo: eu tenho uma grande missão a cumprir.
Estamos procurando fazer nossa parte, graças aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Quer dizer que a semente caiu em boa terra. Eu posso dizer que vocês todos são essa terra boa, onde a semente da palavra de Deus germinou para a vida eterna. Então, viva a LBV, viva o PBV!